O ano de 1994 é um daqueles difíceis de esquecer. Repleto de fatos relevantes, 94 nos fez sorrir e chorar. Em 1º de maio daquele ano, o Brasil e o mundo perdiam um dos grandes ídolos do esporte mundial. Um acidente no Grande Prêmio de Imola, na Itália, tirou a vida de Ayrton Senna da Silva. Apenas 2 meses depois, a seleção brasileira de futebol voltava ao topo, conquistando o tetracampeonato na Copa do Mundo, disputada nos Estados Unidos. Em 1994, foi inaugurado o Eurotúnel, uma obra sem precedentes que liga o Reino Unido à França. Nelson Mandela assumiu a presidência. É o primeiro presidente negro da África do Sul. No Brasil, é implantada uma nova e forte moeda, o real, e Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente da República. Em Santa Catarina, 1994 teve um sabor todo especial para a maior torcida do estado. Após longos 19 anos de jejum, uma torcida apaixonada, um time de guerreiros, finalmente, juntos, puderam gritar: é campeão! Um barulho ensurdecedor no estádio Orlando Scarpelli. Uma movimentação, um domingo de carreata durante toda a manhã em todos os bairros da capital do estado, no centro. E aquele barulho ensurdecedor da entrada em campo do Figueirense foi causado por 150 baterias de foguetes, 15 mil tiros. Tem mais, um tanto desse, tem mais 15 mil tiros, mais 50 baterias reservadas para caso se o Figueirense for campeão do estado no final do jogo. Eu acho que é o recorde estadual de foguetório numa partida de futebol. O Figueirense perdeu o título para o Criciúma em 93, da forma que foi, né, o tempo que o Figueirense estava sem ganhar o título, e nós tínhamos que fazer de tudo, né, para conquistar, porque as dificuldades eram grandes. Todo mundo que acompanhou o Figueirense na época sabe como era o estádio Orlando Scarpelli, como era a parte administrativa do Figueirense, como eram as condições financeiras do Figueirense. Você conquistar e ver aqui, está dentro do memorial, né, vendo a taça aqui, uma coisa que, um título que nós conquistamos com muita luta, com muita dificuldade, era como você enfrentar. Os jogadores que estão hoje não sabem o que é, né, os garotos de hoje não sabem o que era o Figueirense da nossa época, né, da minha época. Olha, em 1994 a gente lembra logo do título, né, porque foi um momento inesquecível. Até porque foi muito emocionante, um dia muito bonito. Até brinco com a gente, nunca deu um vento, na época tinha um vento muito forte, e até os ventos nos ajudaram, às vezes, né? Mas a gente entrou com tanta determinação naquele jogo, acho que a empolgação, a adrenalina estava tão alta, que aquele jogo era o jogo da nossa vida, porque era o nosso sonho. Praticamente nós estávamos muito bem treinados, o grupo estava muito unido. Então foi emocionante, até chego a me arrepiar agora, a gente só lembrar do momento de que foi aquele jogo inesquecível, a torcida compareceu, estava lotado o estádio. Acho que só um momento que jamais vai sair da nossa lembrança, e todo momento que a gente fala nisso, a gente já logo, ou vem aqui no Figueirense, a gente já lembra daquele jogo. O técnico era o Picolé, né? E nós não conhecíamos e tínhamos um desafio aí pela frente, que era levar o Figueirense à conquista. Só que existia uma distância grande ainda entre Figueirense e Criciúma, por exemplo, que jogava a Série A do Campeonato Brasileiro. Então era uma coisa que nós trabalhávamos pensando, mas era uma possibilidade remota, né? E a partir do momento da chegada do Lula Pereira, que foi confirmado realmente, foi enfatizado em cima da conquista do título, o Lula batia muito nessa tecla desde o momento que chegou: eu vou sair daqui campeão, e o meu sonho é sair carregado nos braços pelos torcedores. Foi um ano que a gente viajou muito, que a gente trabalhou muito assim na nossa torcida, né? A gente viajava muito para todos os lados. Me lembro que a gente saiu aqui, foi para Blumenau no jogo, em Blumenau, não tinha ninguém para ir, era uma meia dúzia de pessoas que queriam ir. Pegamos uma Kombi, a gente nem sabia como é que era essa Kombi, e fomos assim mesmo, chegamos no caminho, a porta da Kombi caiu ali em Tijucas. E assim a gente foi para Blumenau, ganhamos o jogo. Me lembro que a gente ganhou de 3-1, se não me engano, 2 gols de Barbosa. Voltamos aqui, fomos para Criciúma. Em Criciúma também foi aquela motivação grande, e foi uma noite que a gente não dormiu. Essa noite, 18 de dezembro, a gente não dormiu. Foi a noite em que a gente ficou acordado praticamente a noite toda, cortando papel e preparando a festa para o outro dia, né? O que eu me lembro foi que pegou fogo na nossa bandeira, porque era muito papel, né?
E na época a gente usava uma sandalinha de borracha, uma melissa de borracha, né? E eu tentando apagar o fogo, não lembrei que estava com sandália de borracha, queimei meu pé todo. Até hoje, até eu ia trazer a sandália, mas esqueci. Tá guardada lá em casa. Queimei meu pé todo, fiquei com o pé todo queimado. Mas era um grupo muito unido, muito bom de trabalhar, jogadores que tinham muita consciência profissional. E o Lula, né, que foi o técnico também, uma excelente pessoa. Houve uma coordenação boa entre preparação, o jogador, a parte de orientação tática também foi muito boa. Então, o Figueirense foi campeão com merecimento. Já durante porque foram 2 períodos. O primeiro período foi com o técnico, foi Picolé, que iniciou. Depois ele não deu muito certo. Às vezes é questão de acerto mesmo e de oportunidade, né? Que às vezes a pessoa não consegue imprimir um trabalho que dê resultado imediato. E o Lula foi, quando iniciou com muito entusiasmo e conseguiu também estimular o jogador. E então conseguimos uma campanha boa no segundo turno, então atingimos o campeonato. Eu lembro muito bem, o Coutinho sempre foi o brincalhão do time. O Coutinho, ele sempre vinha com umas piadinhas assim que, às vezes, em momentos que, porra, estamos todo mundo aqui na agonia e ele vinha com uma piada. Era bom assim, a rapaziada unida. Tinha uma turma legal. Tinha o Solismo, o Gelásio, o Rogério. A rapaziada mais antiga, né? Pegava, que puxava o pelotão, né? Eu acho que o mais engraçado daquele grupo era o nosso roupeiro, o Seu Dias. O Seu Dias já era um senhor naquela época já, o Seu Dias era muito engraçado, sempre contando piadas, contando histórias. Era um grupo muito bom de trabalhar, um grupo que nas viagens era muito alegre. O pessoal gostava de jogar cartas lá atrás do ônibus, lá, jogavam cartas. Era uma viagem muito tranquila, muito boa, muito agradável. Isso aí acho que foi aonde levou o Figueirense à conquista. A dificuldade que a gente teve no começo, principalmente. Então o time passou, né, maus momentos, mas aí depois tinha um grupo bons jogadores, e aí a gente começou, principalmente trocar de treinador, aí veio o Lula, né? E ele foi que deu outra cara pro time do Figueirense naquela época, e o time começou a ganhar e conseguir os resultados. Quem não trabalha não conquista nada. Quem não se doa não conquista nada. Então a gente foi, chegou um determinado momento que o nosso time deu uma baqueada, nós não conseguimos os resultados, ficamos à mercê de praticamente estar fora do campeonato, o nosso time praticamente estava eliminado, e naquela incerteza, naquela agonia, não terminou lá em Blumenau, mas o resultado veio graças à união, à dedicação e o empenho de todo mundo. A gente conseguiu levar o time para a semifinal. Até o dia 18 de dezembro, que foi a grande final aqui em Criciúma, aqui em Floripa, sempre teve muito trabalho, muita dedicação de todo mundo. Acho que é notório, é público, né, que o Figueirense naquela época ele tinha aquelas determinadas dificuldades, né? Dificuldades que eu digo de infraestrutura, de treinamento, né? Bem diferente de hoje, né? Que a gente era 11 no Biguaçu ali. Qual 11 vai chegar agora? Vai ter material? Pensa que é fácil? Tem que... Olha, para ser campeão, tu pensa que é fácil? Aquele título, tu pensa que foi fácil? Fora os 3 meses, né? Esperando, né? Essas dificuldades realmente existiram, né? Em termos de pagamento, às vezes com atraso, né? Demorava 1, 2 meses. Mas eu acho que isso... Aquele grupo de 94, ele se superava por ser a maioria criado dentro do Figueirense, né? É tudo que a gente, né, fez, né, no esporte, tudo que a gente sofreu por pagamento atrasado, né,
luva atrasada, sem dinheiro. A minha família morava em Brusque, então a gente tinha essa dificuldade, né? Tinha que mandar dinheiro para casa e às vezes chegava com pouco. Então a gente tinha essa... Então isso aí compensa muito por todo o esforço e valeu a pena porque tudo que a gente fez. Se tivesse que fazer de novo, faria tudo de novo, tá? Principalmente aqui no Figueirense. Esse grupo de 94 ele tinha muita identificação com o torcedor. Tinha muita gente, Cada tinha gurizada, muita né? atleta da base, os jogadores que vieram para o Figueirense vieram a fim de vestir a camisa do Figueirense. A galera sabia o nome de todos os jogadores, né? Porque, pô, era gurizada que a gente via treino. E hoje hoje te identifica, vários jogadores daquela época ainda moram em Florianópolis, são identificados com a camisa do Figueirense. É um grupo que realmente dava gosto de torcer. Nós chegava aqui com 10 bicicletas, entrava pelo lado da catraca e via o jogo do Figueirense sentado dentro da nossa bicicletinha, ver o Figueirense jogar e ganhar. Isso aqui era uma maravilha. Como esse aqui mesmo, uma vez o Figueirense tomou o maior perrengue, uma vez o Figueirense, não sei qual é o ano, nós arrecadamos dinheiro com bombona de água para ajudar o Figueirense. Aí veio um seguinte, esse aqui foi idealizador. Pô, então essas coisas do Figueirense estão no nosso sangue. Eu lembro das dificuldades, por exemplo, de a gente concentrar embaixo das arquibancadas. E as arquibancadas eram divididas com divisórias até uma parte, elas não chegavam ao teto. E em dias de frio a gente passava realmente um aperto muito grande, mas o objetivo para estar junto, para estar em busca da ideia, em busca do sonho, fazia com que a gente superasse toda essa situação aí. Foi um título que eu acho que a maioria não acreditava mais na equipe do Figueirense em 94, que a gente vinha correndo por fora, o Criciúma com uma grande vantagem, o Blumenau também com uma grande chance de chegar ao quadrangular, à semifinal também. E a gente conseguiu, tinha um jogo muito difícil contra o Marcílio, que a gente tinha que ganhar de 3 gols de diferença, conseguimos fazer 5 e contamos com a sorte lá em Criciúma. O Criciúma também venceu o Blumenau lá em Blumenau por 2-0 e colocou nós na final do campeonato. O que acontece é o seguinte, o Criciúma tinha um time melhor do que o nosso na época. Era um clube mais profissional, o clube não, o time. Mas o nosso time era um time mais modesto. Mas tinha uma coisa que muitos times não têm, vergonha na cara, raça, vontade, e essa torcida foi uma coisa de emocionar, como é o Figueirense hoje ainda. Mas naquele tempo a torcida realmente vibrava demais, era uma coisa assim impressionante. Pelo tamanho da conquista e a importância que ela representa, vai ficar para sempre esse grupo aí, numa relação de amizade muito grande e recordações maravilhosas. Sou muito feliz por ter jogado no maior clube do estado, por ter conquistado o título que a torcida, né, o clube não conquistava há 19 anos, muita gente não tinha visto o clube ser campeão. Então eu fazer parte de uma história, né, tão brilhante como foi essa conquista é muito gratificante. 20 anos passa, velho. Parece que foi ontem. Eu chego aqui, olho as fotos, parece que foi ontem. Mas a gente tá ficando velho, né? Cabelo branco, então passou muito tempo. Mas só fica na saudade, na lembrança, né? E na amizade que a gente teve aqui dentro do Figueirense. Então a gente sempre tem aquele coração que bate preto e branco. Pá, Figueirense vai subir, Figueirense vai conseguir. Então tem aquela ligação do passado com o presente. Figueirense é o amor da minha vida. Figueirense é tudo para mim. 17 minutos e meio de jogo. A barreira anda. 4 do Criciúma, 2 do Figueirense. Mário para a cobrança, bateu na barreira. Sobrou na área. Ricardo. Uma paulada de Ricardo. Uma loucura no estádio Orlando Scarpelli. 18 minutos de jogo. Ricardo, pé esquerdo, acerta no canto direito de Rony. 1 para o Figueirense. 0 para o Criciúma em Florianópolis. Autoriza Dalmo Bozano. Pode ser agora. É um momento importante. Fazem 20 anos. Ricardo. É do Figueirense no estádio Orlando Scarpelli. Ricardo, a
goleiro. Uma cobrança perfeita. Linda, linda, linda colocada de bola de Ricardo no canto direito de Rony. Placar no Orlando Scarpelli. 2 para o Figueirense, 0 para o Criciúma, na marca de 24 minutos e meio.